Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso canal Cristalizou Cast. Então nós já pedimos a todos que façam a sua inscrição no nosso canal para que nós podemos continuar com o nosso conteúdo a todos vocês. Tá certo? Eu sou a Viviane. Eu sou o Alan. E hoje nós temos aqui nosso irmão. Pode se apresentar. Boa noite, eu sou Sidmar Corrêa de Lira. Eu congrego na Assembleia de Deus em busca das almas perdidas. A nossa sede é ali no sítio dos Viana, na Rua do Mutirão, número 27. Mas eu cultuo a Deus na subsede, na Cata Preta, né, no número 151. E é um prazer estar aqui nessa noite. Legal, o prazer é nosso, né? Eu agradeço aí por você ter aceito o nosso convite. Foi bem corrido o dia, né? Mas graças a Deus conseguimos aí esse horário, cumprir, né? Da outra vez a gente teve um imprevisto, mas graças a Deus estamos aqui. E assim, Sidmar, eu gostaria de que você compartilhasse o seu testemunho. Tem um testemunho bom aí, não tem? Tem um testemunho que dá para alcançar almas, em nome de Jesus. É isso aí. Então, eu gostaria que você começasse, inicie aí o seu testemunho para nós e para todos nós, para todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Como iniciou a sua conversão? Como você chegou até Jesus? Na verdade, eu vim de uma família muito pobre, né? Uma família que era muito dificultosa de alcançar algumas coisas na vida. Mas a minha mãe, ela era alcoólatra, meu pai também era alcoólatra, então isso daí causava muita dificuldade para nós. A minha família era uma família de extrema pobreza, porém, quando eu cheguei a Deus, eu cheguei na igreja católica ao Senhor. Aí depois eu vim morar em Recife, passei um tempo morando em Recife com a minha irmã, né? E ali uma professora me convidou para ir aí, fazer uma visita na igreja dela, né? E como eu gostava assim de sair, né? Eu disse, eu vou, porque eu nunca tinha ido numa igreja. Então eu disse para ela que eu ia. Eu me lembro como se fosse hoje, era uma vigília. Uma vigília. Era numa igreja presbiteriana, era uma vigília que estava acontecendo e eu fui. E eu gostei muito. Eu me lembro que tinha um louvor que falava sobre o leão. Eu só não me lembro do louvor, mas falava sobre o leão e eu amei aquele culto, né? Mas não tive a oportunidade de voltar. Eu só fui para conhecer uma vez e permaneci naquela vez, né? E aí, mesmo assim, eu ainda não conhecia Jesus, né? E eu acabei me desvirtuando por não conhecer Jesus. Entrei numa área desconfortável, né? Vamos dizer assim, de outra religião, né? Que não agradava a Deus. E eu comecei, aleluia, naquela religião. Depois eu vim aqui, voltei para Pernambuco, depois vim para São Paulo. E a minha irmã já era crente, a minha irmã que morava aqui em São Paulo, né? Então eu conheci Jesus através dela. Ela ia toda manhã para as consagrações que tinha na Assembleia de Deus onde ela ia. E eu tinha medo. Eu tinha medo que ela ia toda manhã, porque na minha infância eu passei por um abuso sexual, né? Então, quando eu via ela saindo muito de manhã cedo, eu tinha medo dela passar pela mesma coisa que eu passava. Então eu comecei a ir com ela para que não acontecesse nenhum mal com ela, né? Para proteger ela. Aí eu comecei com ela, né? E eu ia, e era uma consagração, e tinha uma palavra de manhã. E eu ia, e um dia, o meu cunhado disse assim, olha, vai em jejum. Mas eu não sabia o que era jejum. Então eu dizia, como é que faz isso? Sabe aquela pessoa inexperiente, quando ela chega em algum lugar que ela não sabe o que fazer? Aí eu disse assim, então como é que faz isso? Ele me ensinou, me explicou que era um jejum. Aí eu fiz um pedido para Deus. Eu não me lembro qual, assim, não me recordo a minha memória, mas eu sei que eu fui em jejum. E uma mulher branquinha, né? Eu não me lembro do nome dela, mas eu me lembro que ela começou a ministrar a palavra de Deus, né? Depois dos louvores da harpa, ela começou a ministrar a palavra de Deus. E eu sentia como se fosse um fogo saindo dela, sabe? Assim, era como se fosse uma labareda de fogo saindo daquela mulher. E ela pregou, e eu sei que no final da mensagem, ela perguntou assim, tem alguém que quer receber Jesus hoje? E quando eu me vi, quando eu caí na minha realidade, eu estava lá na frente da igreja, aceitando Jesus como meu único suficiente Salvador. Isso aí você estava com quantos anos? Ixi, era 18 anos. Era a primeira vez que eu tinha chegado em São Paulo.
Tá. Então, você veio de Pernambuco para São Paulo com 18 anos. Isso. E a primeira vez que você foi na igreja lá, você tinha mais ou menos quantos anos? 18 também. 18 também? Tudo aconteceu Tudo no no mesmo decorrer. ano. É isso. Ah, que bem. E como foi? Aí você aceitou? Aí eu aceitei Jesus, né? E na minha realidade eu disse assim, meu Deus, agora eu não posso mais pecar. Eu disse assim, meu Deus, agora eu não posso ir pra balada, eu não posso fazer mais nada, né? Então isso foi o que veio na minha mente, no mesmo instante. E eu disse assim, já que eu aceitei agora, eu tenho que seguir, porque eu sempre fui daquela pessoa que quando gosto de começar uma coisa, eu gosto de terminar, de ir até o final, né? Então eu disse, eu vou ser crente, agora eu vou ser crente, né? Mas o diabo ele já usou uma pessoa no segundo dia. Eu dormi, acordei e fui onde fazia currículo com o meu cunhado. E o diabo levantou uma pessoa no meio da onde eu estava indo para ir tirar os currículos, que era de graça naquela época. E o diabo levantou um jovem, né? E começou a me acusar no meio da rua e eu não entendi o que era evangelho, não sabia repreender, não sabia dizer nada, eu era muito leigo. Então eu fiquei assim, indefeso de falar alguma coisa, né? E eu me lembro que no segundo dia, esse foi o primeiro dia que eu aceitei Jesus, que a afronta. No segundo dia, eu me lembro que eu passei uma luta espiritual, né? Hoje eu entendo que era uma luta espiritual no sonho. O diabo ele tentou me matar no sonho, né? E eu acordei de madrugada com medo, a minha mãe estava aqui nesse período, e eu botei o braço dela por cima do meu e dormi, agarrei no sono novamente, né? E quando eu acordei de manhã, eu me lembro que uma vizinha da minha irmã, ela estava escutando um louvor que falava assim, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. E quando eu escutei aquele louvor, tinha uma parte que falava assim, aleluia, não importa para onde você fez, que Jesus curava aquela pessoa no louvor. Então eu comecei a me desabar, comecei a sentir a presença de Deus no louvor, né? Mas eu não entendia que era a presença de Deus. Aí a minha irmã olhou para mim, a minha mãe olhou para mim, e a minha mãe, ela também não entendia o que era Deus. Ela disse assim, por que o Sidmar está chorando tanto? A minha irmã olhou para mim e disse assim, é a presença, né? Então ali foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus na minha vida. A sua primeira experiência. Minha primeira experiência com o Espírito Santo. E eu disse assim, eu me lembro que eu chorei e disse assim, Jesus, o Senhor pode me perdoar dos meus pecados? Eu pensava que o pecado que eu cometia não tinha perdão, Vivi. Então, aquilo ali foi onde Deus, ele trouxe na resposta dentro do louvor, que Deus poderia e estava me perdoando naquele momento. E aí depois você aceitou Jesus, você começou a ter essas experiências, você foi seguindo, você continuou na igreja, passou por algum momento difícil ou não? Você, daí em diante você sempre esteve na presença, começou a ser... Está engajado, né? Está engajado na obra, como que foi? A minha vida ela foi uma vida meio turbulenta, por conta que eu disse para vocês que os meus pais eram alcoólatras, né? Eu vim de uma família muito pobre, né? Passava muita necessidade naquela época. Meus pais eles moravam numa casa de taipa, tem muita gente que não sabe o que é isso, né? É uma casa de reboco de terra com madeira, e era uma família muito carente, a minha família, né? Mas Jesus ele já tinha me enxergado antes de eu perceber, eu conhecer Jesus, né? Eu passei por um abuso muito jovem, né? Porque isso aqui ou lá? Lá no Pernambuco, eu era uma criança quando eu passei pelo meu primeiro abuso, né? Então foi difícil para mim, porque quando você é uma criança que você passa por um abuso, a sua mente ela fica como se você fosse o culpado, né? E eu assisti muita coisa assim de psicólogo para eu entender hoje, assim, para entender porque eu me sentia culpado do abuso que eu tinha passado, né? E eu assisti uma psicóloga que ela falava que quando a gente é criança, que passa por um abuso, você se sente o culpado daquele abuso, né? E era o que eu sentia, eu me sentia culpado pelo abuso que eu tinha passado como criança. E eu me lembro que eu fui abusado, né, quando criança, né? Mas eu não contei para meus pais, né? Naquela época, eu era muito criança, e quando eu passei pro meu segundo abuso, eu já tinha uns 14 anos, né? Foi uma pessoa muito conhecida da minha família. E eu não tive coragem de contar para os meus pais, não tive coragem de contar para minha família, não tive coragem de contar para ninguém,
né? E o meu pai era muito rígido naquela época. Sabe aqueles nordestinos bravo? Então, para mim, eu ficava tudo retraído para mim, dentro de mim mesmo. Então, eu passei por isso, foi muito difícil, né? E nesse decorrer de período eu comecei a ter depressão, porque eu me fechei, eu me sentia culpado de tudo que acontecia comigo. Então, foi muito difícil para superar. Eu tentei me matar na minha juventude. Eu subi numa torre bem alta que tinha lá no meu povoado, era um povoado onde eu morava, para me jogar lá de cima. Mas quando eu subi naquela torre, para me jogar lá de cima, Alan, Vívia, eu me lembro que uma voz, ela entoou no meu ouvido e ela disse assim: a sua mãe não suportaria a dor de um luto. E deu como um choque de realidade para eu cair em si e não me jogar daquela torre. Então, aquilo ali foi Deus. Deus falou comigo. E na época você não tinha esse entendimento. Não, hoje eu entendo que... Lá atrás você consegue entender. E você estava com 14 anos, você falou. Tá. E aí você veio para cá com 18. Sim, com 18. Aí você se engajou na igreja e tal, você começou a enfrentar, vamos dizer assim, os fantasmas do passado. Né? Foi. E você foi crescendo espiritualmente. Isso. Né? Aí você já se engajou na obra, na igreja, foi na mesma igreja que você está hoje? Como que foi? Quando eu vim pra cá, primeiro eu morei em Recife 1 ano com a minha irmã, né? Onde foi a primeira visita que eu fiz numa igreja evangélica, que eu disse para vocês, numa vigília. E eu conheci algumas pessoas evangélicas lá, né? Assim, que passaram pela minha vida. Conheci uma professora evangélica, conheci a mãe da prefeita da cidade da onde eu morava, que era evangélica, né? Dona Naí. E eu conheci algumas pessoas evangélicas, né? Só que eu não conhecia o evangelho, então para mim eram pessoas normais, como eu e vocês, assim, sem conhecer o evangelho. E foi difícil porque eu entrei numa, vamos dizer assim, numa religião lá, uma religião que não era a evangélica. Eu entrei lá, a gente tem maracatu. Eu fiz parte de maracatu. E maracatu canta umas músicas de roda antiga, né? Como se fosse uma religião de candomblé, né? Então, aquilo ali já foi uma perseguição do adversário contra a minha vida, né? Mas eu não entendia isso. Quanto tempo você ficou nessa outra denominação? Eu fiquei mais ou menos o período de 7 meses, porque eu entrei, depois conheci as pessoas, depois entrei nessa religião, né? Toquei no maracatu, eu dancei, fiz apresentação no maracatu. Então, tocava tambor, tocava AB, né? Eu dançava, né? Então, assim, foi uma coisa totalmente, né, diferente. E quando eu vim para São Paulo, eu conheci o Evangelho verdadeiro, né? Eu já fui católico, eu dirigia, ajudava as irmãs das igrejas lá no meu povoado, né? Cheguei a representar a igreja católica também no meu povoado. Eu ia para reuniões da igreja católica, representando a igreja católica de São Félix, lá do povoado do Tanque. Então, tudo, eu tive vamos dizer assim, um convívio. Sempre teve um poder de influência assim, sobre eu sempre quis conhecer Deus, mas não sempre assim, sabe? Mas foi muito difícil para mim, porque eu tinha passado por depressão, tinha passado por abuso, mas eu estava de pé. Deus estava me sustentando até eu conhecer o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno que nós conhecemos hoje. E aí você se converteu aqui, e como falei, aí você foi seguindo, hoje você está na igreja, Isso. como que está? Primeiro eu conheci Jesus, me converti, aí eu passei uma temporada indo com a minha irmã, onde ela estava em Guarulhos, que ela morava em Guarulhos. Aí eu vim para Santo André. Quando eu vim para Santo André, eu migrei para uma igreja, uma presbiteriana, Betsaida. Passei mais ou menos, acho que 1 ano nessa igreja, né? Aí eu fui conhecendo Deus, eu fui conhecendo a intimidade com o Espírito Santo, fui conhecendo como é que eu orava, como é que eu fiz teatro nessa igreja. Foi maravilhoso. Só que, assim, a minha irmã era da Assembleia, a minha irmã falava que profetizava na minha vida que Deus ia me tirar dessa igreja e ia botar noutra igreja. E eu não entendia muito, assim, de evangelho, né? Então, passou o tempo e eu voltei para o mundo. Aí eu voltei para o mundo. Quando eu voltei para o mundo, fui para o carnaval.
Aí fui dar lugar para a carne, né? A festa da carne me seduziu novamente. Aí voltei para o mundo e pratiquei as mesmas obras da carne que eu praticava antes, né? Voltei para o homossexualismo, voltei a me prostituir, voltei a ir para balada, voltei a fazer tudo aquilo que o adversário das nossas almas gosta. Então, eu voltei para aquilo ali que não agradava a Deus. E passei um período, né? Mas sempre acreditava em Deus dentro de minha alma. E Deus, como fala o povo pentecostal, sempre usava uma pessoa para falar comigo, né? A gente vai andando, sempre tem um crente, aleluia, em algum lugar para Deus usar para falar com a nossa alma, né? Então, eu recebia muita profecia das pessoas e eu me lembro que eu voltei para Guarulhos e para casa da minha irmã e eu fui em um culto com ela e um pastor orou por mim e ele falou assim, olha, Deus vai abrir uma porta de emprego e você vai trabalhar onde só tem crente. Eu dizia, meu Deus, esse homem é louco, como que eu vou trabalhar numa empresa que só tem crente? Como que eu vou trabalhar onde só tem crente? Não tem como, era muita gente, né? E hoje eu trabalho na empresa e os funcionários que trabalham comigo, da mesma empresa comigo, todos são evangélicos. E eu tenho, Deus cumpriu a promessa dele. E aí, vou sair da presença de Deus, ainda Deus cumpriu a promessa dele, comecei a trabalhar. E lá no meu trabalho, as irmãs começaram a fazer um período de oração, né? Eles tiravam um período. Quando você entrou nesse emprego, você estava afastada ainda? Estava afastada ainda. Aí, eles começaram a fazer um período de oração. E aí Jesus foi falando comigo naquele período de oração. Aí eu vim para a casa da minha irmã em Guarulhos, né? Ela também já era crente e ela profetizou na minha vida que Deus ia me trazer de volta, né? E que Deus ia me tratar. Deus ia ter um tratar comigo para eu voltar para a presença dele, né? Na verdade eu não recebi porque era uma palavra dura. Então aquilo foi um confronto para mim. Dizer, Jesus, como que o Senhor vai me trazer? Eu não quero voltar. Né? Aí Jesus começou a me tratar, né? E eu percebi que era um tratar de Deus e eu disse assim, Jesus, eu preciso voltar, Quando eu fui para voltar para Jesus, eu fui fazer visita em 3 igrejas diferentes perto da minha casa, lá em Santo André. Só que eu fui numa, ninguém fez o apelo. Eu fui na outra, também não fizeram o apelo. E eu fui na terceira já quebrantado, muito contrito, dizendo que Deus não me amava, que Deus não me queria mais, que meu pecado era muito imundo, que Deus não queria mais me perdoar. Eu disse, Jesus, se o Senhor não chegar no ponto do Senhor me aceitar hoje, eu não quero mais voltar para Jesus. Eu me sentia como se Deus estivesse me renegando. Sabe, o filho pródigo que volta para o pai e o pai não o recebe. Aí foi muito difícil para mim nesse período. E eu senti como se Deus assim, não quisesse mais eu. Então eu fui nessa igreja. Foi a minha última tentativa para voltar para o Espírito Santo, né? Mas antes de eu ir nessa igreja, a minha sobrinha fez um aniversário. E ela disse, tio, né, como ela era daquela das festeiras, disse, tio, vamos para a festa, eu preciso comemorar. Era o primeiro aniversário dela, 18 anos. Eu digo, Jesus, eu vou voltar amanhã, hoje eu vou para a festa. Aí fui festejar com a minha sobrinha. Aí aconteceu uma tribulação, perdi minha carteira, perdi meus documentos, perdi meu dinheiro. E graças a Deus eu achei. E no outro dia, que nem eu disse para Deus, disse, Deus, eu sempre tive uma palavra decisiva. Eu vou voltar para Jesus. Fui na igreja, assisti o culto. E aí no final, esperei o pastor fazer o apelo, como sempre eles fazem, né? E ansioso pelo apelo, ansioso. Estava muito ansioso, né? E quando ele fez o apelo, eu voltei para Jesus. E para muitos, talvez eles não criam dessa forma, mas eu vi como se uma nuvem negra saísse de dentro de mim quando eu aceitei Jesus novamente para a minha vida. Era como se fosse uma nuvem de gafanhoto, né? E a partir daquele momento eu decidi, Alan, eu coloquei no meu coração que eu queria servir Jesus pro resto da minha vida. E estou aqui até hoje. Isso faz quanto tempo? Vai fazer, né, depois que eu voltei para Jesus, 4 anos. 4 anos que eu estou firme com Cristo, seguindo avante para o rumo do céu. E aí, nesse período você foi estudando a palavra, aí hoje você é obreiro na igreja, você é membro, como que tá? Aí eu fiquei nessa pentecostal, onde eu aceitei Jesus, um período de tempo. E ali eu fui tendo mais intimidade com Deus, porque é totalmente diferente a rotina dos cultos, a rotina do trabalho evangélico de
uma presbiteriana para uma pentecostal. Tudo foi novo para mim, né? Na nossa, o povo não rodava, não falava, né, muita língua, né? Só quem era mais espiritual, né? Então, quando eu cheguei numa pentecostal, eu fiquei, meu Deus, assim, meu Deus, eu não acredito. Eu via crianças, né, rodando mistério, eu via homens, mulheres, eu via pastores, assim, na minha era mais calma, era mais tranquila, entendeu? Então foi assim, meu Deus, um choque de realidade. Um povo que eu não conhecia. Aí eu fui conhecendo o evangelho no meio pentecostal, né? E eu comecei a orar. A minha irmã sempre foi uma pessoa de oração, né? O povo, eles sempre são de oração da Assembleia. E eu comecei a orar, ter intimidade com o Espírito Santo. Eu comecei a pedir que Deus me capacitasse para que vidas possam ser alcançadas através da minha vida, né? Eu não pedi dom de palavra, porém hoje eu ministro a palavra de Deus. O único dom que eu pedi, eu me lembro que foi o dom de louvor, que eu achava lindo quem louvava. Acho lindo quem tem o dom de louvor, maravilhoso. Eu amo simplesmente aquilo que Deus entregou na mão daqueles que o Senhor confiou para louvar. Acho lindo, lindo, lindo. Eu amo ministração de louvor, né? Porém, não tinha o dom de louvor. Aí eu fui conhecendo a Jesus, e Jesus foi tendo intimidade comigo. Porém, quando eu cheguei até Jesus, eu queria a minha libertação. Eu não queria servir a Jesus, eu queria ser liberto, né? Ser liberto do homossexualismo, porém eu praticava essa prática que não agradava ao Senhor e eu sentia que aquilo fazia muito mal às pessoas que eu amava. A minha mãe, eu sentia que aquilo causava tristeza para ela. Eu sentia que os meus irmãos causavam tristeza para ele. Eu sentia como se eu envergonhasse o meu irmão, né? E foi um período de dificuldade. Então eu cheguei até Jesus dizendo: Jesus, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto. E depois que eu for liberto, eu quero sair da igreja, eu quero viver a minha vida normal, né? Eu tenho uma rotina sem ser crente. Aí Jesus, ele foi trabalhando na minha alma, né? Porém, eu fui buscando a Deus, me entreguei, eu parei com tudo, com todas as práticas de um dia para a noite. Eu sou daquela pessoa decisiva. Eu comecei a fumar. Depois que eu me afastei do evangelho a primeira vez, eu comecei a fumar, coisa que eu não fumava. Eu comecei a usar maconha, coisa que eu não usei, nunca tinha usado na minha vida, né? Eu bebia muito, me prostituía. Então eu disse assim: Jesus, eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor me faça a libertação. Então isso foi fácil para mim. Sair da droga, do cigarro, da prostituição foi fácil. Mais difícil para mim foi sair do homossexualismo, foi fácil também. Assim, mas foi o mais difícil foi sair do prazer da carne, porque a carne ela seduz. O homossexualismo não foi somente uma prática. Eu tinha já a prática da carne de mim. Eu vivia me prostituindo. Então, a prática da carne foi mais difícil de me libertar. Então, Você compara hoje assim, o homossexualismo, essa própria prática com o mesmo vício de droga? É isso que eu ia falar pra você, Vivian. Tipo, uma pessoa que é viciada vamos dizer assim, em heroína, é uma pessoa que é viciada em sexo. Eu era viciado em sexo. É difícil. Quando eu tive essa mentalidade, foi tipo um baque pra mim. Sabe, eu tinha relação, vamos dizer assim, toda semana. Entendeu? E quando comecei a me prostituir por dinheiro, eu tinha cachê de R$ 500, eu tinha cachê de R$ 600, então eu não trabalhava, eu tinha cachê, então eu fazia book, entendeu? Eu fazia cachê, fazia, como os meninos falavam naquela época, eu fazia golpe. Sim, então na verdade não era só o homossexualismo, na verdade era a prática, como você falou mesmo, de prostituição. Isso. Na verdade, eu conheci primeiro o homossexualismo pelo abuso que eu vivi. Então, eu me sentia abusado e depois que eu me senti abusado, eu passei por 2 abusos, né? Aí eu comecei a me assumir como homossexual. Depois, quando eu vim para São Paulo, eu conheci a prática de se vender aqui, né? Conheci pessoas da noite, pessoas de nome, né? Não vou citar aqui porque é um pouco constrangedor para ela. Mas pessoas de nome, pessoas que se prostituem. Então eu entrei naquele rumo, né? Conheci pessoas travestis. Só te fazer uma pergunta. Você falou assim que você continuou com esse homossexualismo
por conta de que você foi abusado na Sim. infância. Sim. Mas qual que é a relação, assim, até para as pessoas entenderem, né? O que isso causa em uma criança? Na verdade, O que você carregou? ninguém nasce homossexual, né? O homossexualismo, nós entendemos por base de palavra que é uma entidade que atua, né, mudando a vontade do homem para ser uma mulher. Então, atua nessa área. E a minha vida entrou não somente pelo fato de eu ter sido abusado, mas isso foi a maior parte. Mas eu assistia muito desenho que o povo fala que é consagrado, né? E era assim, a minha vida foi sempre dirigida assim, eu sempre tive minha mãe, minha irmã. Eu tinha um pouco apoio assim masculino. Meu pai, ele vivia mais na roça, o meu irmão não dava muita atenção, então meu apoio foi mais. Então isso foi me atingindo, o diabo viu uma brecha ali em mim. E quando eu fui abusado, abriu-se uma porta para o adversário trabalhar na minha vida no homossexualismo. Então, quando você é abusado, a sua mentalidade fica assim, como se você fosse uma pessoa cativa. Como te dizer? Você não se sente um menino masculino, você se sente uma menina no corpo de um menino. Desde do abuso. Isso, a primeira vez é eterno, por exemplo, né? Isso. Se não houvesse essa libertação. Isso. Aí, eu costumo dizer para as pessoas que eu aconselho, né, porque eu já trabalhei com jovens assim, que passaram por a dificuldade de abuso, ou então que foram homossexuais, e que dizer que ninguém nasce homossexual, né? Isso é um espírito que atua nessa área e muitas das vezes ele encontra uma brecha na pedofilia, no abuso sexual, então aquilo ali acaba sendo uma porta para ele entrar na vida de uma criança, na porta para ele entrar na vida de um adolescente, e ali ele vai atuando até o adolescente se manter cativo dele e reconhecer que é um homossexual. Mas ninguém nasce homossexual. Isso é um espírito adversário que atua na nossa vida. Que até te convence, chega ao ponto de te convencer e você crê que eu sou assim ou eu nasci assim. Isso. Aí eu queria ler uma passagem aqui que define muito isso aí que você disse, né? Que eu sou assim, ou então a gente nasceu assim, mas ninguém nasce assim. Porque não tem como a criança nascer sentindo isso. A criança não tem raciocínio do que ela é, entendeu? Quando ela é uma criança. Ela nem sabe se ela é menino ou menino. Os pais vão rotulando e ensinando no decorrer do tempo. Até ela saber, eu sou uma menina. Até o menino saber, eu sou um menino, entendeu? E quando a criança nasce, ela é uma criança. É uma criança inocente que não sabe de nada. Sim. Mas, como foi dito, esse espírito maligno, ele atua na nossa vida, desvirtuando a nossa mentalidade de raciocínio. E eu me encontro muito no Evangelho de João, quando o Jesus ele fez essa libertação em mim, que ele vai falar desta forma em João capítulo 8, versículo 32, fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará, né? Então eu conheci Jesus. Para eu ser liberto do homossexualismo, eu tive que conhecer Jesus. Porque é um espírito, não é uma doença. O homossexualismo não é uma doença física, é espiritual. E só quem sabe lidar com o espírito é Deus, porque João, aleluia, vai dizer no capítulo 4 que Deus é espírito. E importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. Então, só Deus sabe lidar com o espírito de um homem. Só Deus sabe lidar com o espírito de uma mulher. Só Deus vai saber lidar com o meu e teu espírito. Né? Que nem o salmista vai profetizar no Salmos 23, aleluia, que vai falar assim, que Deus alegra a nossa alma. Tem coisa que o psicólogo ele pode te ajudar na tua mente, no teu raciocínio humano, mas só quem sabe lidar com a alma é Deus. Por isso que o salmista vai profetizar no Salmos 42, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? A minha alma estava abatida e perturbada quando eu não conheci Jesus. Entendeu? Por conta do Espírito. Mas Jesus me encontrou. E a Bíblia diz assim em João 32, conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus disse assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém chega ao Pai sem Ele. Então eu conheci Jesus. E hoje eu posso te dizer uma coisa, só há libertação de homossexualismo em Cristo. E aí você renunciou todas essas práticas. Sim.
E, a princípio, como você falou, você queria só a libertação para que você tivesse a vida normal, para o mundo. Eu queria, assim, vamos dizer, eu não queria gostar de menino, era isso. Mas, infelizmente, como eu disse para você, esse espírito atua mudando a sua forma de pensamento. Então, eu gostava de menino em vez de gostar de menina. E eu queria mudar, eu queria gostar de menina. Então, eu disse, já que todo mundo fala que só Jesus, então eu vou procurar e eu vou correr para Jesus. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele pôs assim no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu corri atrás de Jesus, porque eu sabia que Jesus tinha a minha libertação. E eu disse, Jesus, eu quero ser liberto. Só que quando eu fui buscar a minha libertação e não queria Jesus, Jesus disse assim, eu vou não só te libertar, mas vou te fazer amar a minha palavra, o meu evangelho e viver o evangelho. Porque hoje tem muito, nós dizemos assim, muitos se diz crente, mas não vive o evangelho. Mas ser crente não é você se dizer, é você viver o evangelho. E eu vivi. Foi difícil, Alan, para mim viver o evangelho, porque eu tive que negar minha carne, eu tive que negar tudo aquilo que desagradava a Deus. O diabo estava muito nos pensamentos, jogava muita seta para eu pensar coisas erradas. Então eu vivia constantemente repreendendo a minha própria mente, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, repreende esse pensamento. E eu botava na minha mente mesmo, eu dizia, Senhor, eu gosto de mulher, eu gosto de mulher. Porque o diabo ele me acusava na minha mente que eu gostava de homem. E eu dizia para Deus, Deus, eu gosto de mulher, o Senhor me formou um homem e eu quero ter uma família. Eu quero ter uma família. Então, eu disse para Deus que queria ter uma família e ali foi constituindo, né? Foi difícil, mas eu venci a carne, eu venci o mundo, eu venci o diabo, em nome de Jesus. Amém. Sidmari, fala assim para mim, você hoje aconselha também jovens que teve algo ou vida próxima sua, com essa mesma dificuldade, e qual que você, assim, o que você enxerga de a maior dificuldade? Uma pessoa que, de repente, está ainda até no homossexualismo, mas ela sente vontade de sair, não consegue, qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade é você reconhecer que você precisa de Jesus. Que você precisa de Jesus para você superar todos os seus traumas, porque os meus abusadores, eu vi eles depois que eu aceitei Jesus. E eu tive que perdoar, eu tive que liberar perdão em oração. Então, a minha vida ela é regrada de oração. Porque sem oração, a gente não suporta a luta do dia a dia. Nós passamos uma luta diariamente. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão, né, querendo procurar nos tragar. Mas a Bíblia diz que ao nosso redor está os anjos do Senhor nos livrando de todo mal, né? Então, foi difícil para mim renunciar, reconhecer que eu precisava de Jesus, né? E renunciar à carne. A luta minha foi mais contra a minha carne, porque eu sentia desejo de praticar o pecado. Porém, eu dizia para a minha carne, né? Eu dizia assim, olha, a minha carne é fraca, mas o meu espírito está pronto para adorar a Deus. Então, eu vivia mais em culto do que em casa. Eu estava em qualquer... Onde tinha Jesus, eu estava lá. Eu estava em culto de tarde, estava em culto à noite, eu estava em culto, eu estava em campanha, eu estava em monte, eu estava onde tinha Jesus, para suportar a luta da minha carne. Hoje eu posso dizer que eu sou obreiro na casa do Senhor, hoje eu sou diácono na Assembleia de Deus em busca das almas perdidas, hoje eu sou líder de jovens, né? Hoje eu ministro a palavra de Deus, eu saio para ministrar em outras igrejas. Então, assim, eu posso dizer que eu sou praticamente aquele comercial que eu falei, eu sou universal. Né, irmão? E eu sou muito assim. Hoje pessoas vão na minha casa se aconselhar comigo. Hoje eu tive a oportunidade assim, de aconselhar pessoas que são drogadas, pessoas que já esteve no homossexualismo, que vivem no homossexualismo. Eu tive a oportunidade de aconselhar pastores de igreja muito grande. Não vou citar o nome aqui que não me convém, mas pastores já chegaram até a mim se aconselhando. Por quê? Porque hoje eu conheço Jesus e eu conheço a palavra e eu conheço Cristo. Então, quando você conhece, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas veem a mudança em você e elas procuram a mudança
em você. Elas procuram uma pessoa que tenha caráter para se apoiar em você. Por isso que eu digo para você, quando você tem caráter, pessoas se apoiam em você. Você vira referência, né? Hoje posso dizer assim, onde eu moro, você pode bater na porta dos meus vizinhos, você pode chegar na minha congregação onde eu congrego, ou onde eu moro, onde eu trabalho, pessoas vão dizer assim, Sidmar é uma bênção. Porque hoje eu posso te dizer, hoje eu tenho um caráter em Cristo, que serve para edificar muitas vidas. Muito bom. E assim, Sidmar, hoje, qual mensagem que você deixaria para aqueles que talvez tenham algum problema similar ao seu, que teve, né? Sim. O seu é passado. Isso. E qual seria a mensagem que você deixaria? Olha, eu me identifico muito com esse versículo que eu vou ler, porque foi o que eu vivi e estou vivendo até hoje. E eu espero viver até a volta de Jesus. Que fala assim, Romanos 5:20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Né? O pecado, ele abundou na minha vida, de uma forma que eu não pude dizer não para ele, porque eu não entendia. Aleluia. Não sabia profetizar, não sabia orar, não sabia... Eu só sabia aceitar o que viesse. Então o pecado abundou na minha vida. Mas hoje eu posso dizer para você que a graça de Cristo, ela superabundou onde houve o pecado. E não é diferente para aquelas pessoas que estão ouvindo. Porque você talvez esteja, que nem eu esteve, perdido no lamaçal de pecado, sujo. Mas a graça de Deus, ela pode te alcançar, assim como me alcançou. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele não muda, ele é o mesmo hoje e continuamente. E se ele fez na minha vida, ele está pronto para fazer na tua também. Amém. E assim, existe alguma forma de contato? De repente, se a gente puder deixar na descrição do nosso canal, o seu WhatsApp, a tua congregação, até mesmo para que você venha a ministrar, palestra em algum local. Sim, você pode me encontrar no Instagram, Sidmar Lira, né? Ou então você pode encontrar eu no Facebook, Sidmar Lira, e você pode me contactar pelo WhatsApp, 959198267. Nós vamos colocar todos esses dados na descrição, tá, do vídeo também, quem quiser contatar, mas ele prega a palavra de Deus, né? E quiser chamá-lo para visitar a sua igreja, vai estar todos os dados lá na descrição. Tá Você bom. quer complementar mais alguma coisa de mensagem? Eu queria dizer que dessa forma é que Jesus, quando você conhece Jesus, ele é maravilhoso, porque hoje eu não consigo mais viver sem Jesus. Sabe, Jesus, ele preencheu a minha vida de uma maneira sobrenatural. Hoje os meus amigos, eu tenho muito amigo daquela época que a gente não pode desprezar ninguém, e Jesus despreza ninguém. Tem muito amigo que é homossexual e eles perguntam assim, Sidmar, você não gosta mais de homem? Eu digo para eles, olha bem, eu não gosto de homem, mas tem um homem na minha vida e esse se chama Jesus. Eu me apaixonei por ele. Ele é o único homem que merece ter um espaço no meu coração. E quando você se apaixona por ele, você se entrega, né? Eu me entreguei, Tati. Eu disse assim, eu estou aqui porque eu decidi viver a graça de Jesus. Eu posso dizer para você que não é fácil. Você todo dia vem a luta. Sabe aquele, eu não sei se vocês já escutaram aquele hino da Isadora Pompeu que fala assim: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, entendeu? Mas ele vem, o pecado está aí, o pecado está à porta. Mas quem decide abrir a porta para ele somos nós, entendeu? Deus disse para Caim, Caim, o pecado está à tua porta, tu abre se tu quiser. Então eu decidi fechar a porta do pecado e viver a porta da graça na minha vida. E eu creio que Deus ele vai alcançar muitas vidas, né? E assim como Deus me libertou do homossexual, das drogas, da prostituição, Deus ele tem poder para libertar muitas outras vidas também, né? Porque ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu quero agradecer essa oportunidade de trazer o meu testemunho aqui e que vidas venham ser impactadas, né? E que a graça de Deus possa alcançar essas vidas como alcançou a minha também. Aleluia. Também agradeço, assim, né? A gente já se conhecia, porém não o testemunho, né? Mas foi uma bênção você estar aqui compartilhando
com todos nós, né? A gente não sabe até onde que vai chegar essa mensagem, mas sabemos que ela vai chegar aonde ela precisa chegar. Eu creio em nome de Jesus. E o nome de Deus vai ser glorificado através da sua mensagem, que é esse o propósito do nosso canal e é esse o nosso objetivo. Tá certo? Então, Amém. te agradeço de coração, Sidmar. Eu também te agradeço, Sidmar, compartilhado conosco, né? Tudo o que Deus fez na sua vida e glorificando o nome dele sempre, né? E agradecer a todos também que estão nos acompanhando, pedir para que se inscrevam, para que curtam, para que essa mensagem chegue ao máximo número de pessoas, tá? O maior número de pessoas. Então, nós precisamos do apoio de vocês. Então, que vocês venham curtir, compartilhar, se inscrever, tá bom? Eu queria terminar com uma oração, pode? Pode. Eu queria agradecer também, eu tenho certeza que Deus está operando já na nossa vida, né? Mas Deus é tão poderoso, Alan, eu sinto a presença de Deus aqui. Amém. Sabe? Porque a Bíblia diz que onde está um ou dois, né? E aqui nós estamos mais de que dois, Deus está presente, né? E eu quero orar por nós e por aquelas vidas que vão receber esse testemunho como uma palavra de Deus juntamente, né? Para que Deus possa alcançar, mover, fazer da forma que Ele quiser na vida dessa pessoa. Porque assim como Ele fez na minha, Ele tem poder para fazer na delas também. Vamos orar? Amém. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, ó Senhor, porque o Senhor é dono de toda graça, poder e misericórdia. Nós te pedimos, ó Deus amado, que vidas venham a ser alcançadas, ó Senhor. Meu Deus querido, Pai, por meio deste testemunho, desta palavra, Senhor. E assim como, meu Pai, o Senhor fez, meu Pai, abundar graça na minha vida, que o Senhor possa fazer abundar graça na vida deste jovem. Senhor Deus amado, livra estas crianças de todo abuso, Senhor. Sim. Meu Deus querido, Pai, livra os adolescentes de abuso também, Senhor Deus querido, Pai. E que o Senhor venha nos guardar, Senhor, que nós possamos ser o canal da Tua bênção, onde nós passar, meu Deus amado, para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui nós nos despedimos, agradecemos aí a presença do diácono Sidmar, tá? Muito obrigada a todos que estão nos assistindo e se inscrevam no nosso canal. Amém? Ficam na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.